Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, meu convidado, uma pessoa muito cara, que eu gosto muito, Dárcio Destro, ele que é palestrante espírita e também hoje ele realiza cerimônias ecumênicas de casamento. Vou falar sobre isso também, mas o tema é conexão com o mundo espiritual. Temos aqui alguns casos interessantes, ele acabou até de me contar um em off aqui, uma coisa que eu achei surpreendente, daquelas que eu realmente gosto de saber, tenho certeza que você também vai ficar interessado nisso. Mas antes de mais nada, para começar esse bate-papo, eu vou dar aqui um recadinho rápido do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular via derme, com oligoelementos, que traz enormes benefícios na sua vida física, emocional e até mesmo espiritual. Ele que tem cursos em vários países, como França, China, Bélgica e também no Brasil, se aperfeiçoou na ortomolecular, que é o carro-chefe, mas também a acupuntura e diversas técnicas que ele aplica conforme o problema da pessoa. E é por isso que ele tem conseguido excelentes resultados em seus pacientes e cada vez mais tem pessoas procurando o seu trabalho profissional. Bom, você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Falando que viu no Fronteiras da Ciência, você vai pagar o mesmo preço de antes da pandemia e, se quiser, em até 10 vezes no cartão. Então, uma maneira super fácil e prática. Agende aí a sua avaliação no telefone 3232-1909. Repito, 3232-1909. E a Clínica de Santos, já que ele tem a clínica em São Paulo também, a de Santos é na rua Júlio Conceição, 209. Dárcio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O Dárcio, que é um grande colaborador também do João Cabete, junto com a Sueli Lopes Fernandes. Ele, toda última quinta-feira, a palestra é dele. Ele também ajuda nas curas, nos tratamentos das pessoas, apoio psicológico, emocional. Ele tem um trabalho maravilhoso e agora acrescentou também até como mestre de cerimônias, não, um cerimoniador de casamentos. Bacana. Pergunta mais básica, mais simples para a gente começar o nosso bate-papo, Dárcio. Como é feita essa conexão com o mundo espiritual? Ok. Então, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui. É uma honra recebê-lo. Poxa vida. Então, Jadir, a nossa conexão com o mundo espiritual. Nós estamos constantemente em conexão com o mundo espiritual, ou de forma consciente ou inconsciente. Tanto que, quando Kardec codificava o Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E qual é a resposta? Não só influenciam, mas principalmente são eles que vos dirigem. Então, dentro dessa colocação, são eles que vos dirigem, cabe a nós nos perguntarmos quem nos dirige. E o nosso livre-arbítrio, Dárcio? Não, nós temos o livre-arbítrio. Porque falando assim, a gente fica, poxa, né, eu sou uma marionete, né? Não é questão de ser marionete. Acontece o seguinte, nós temos na nossa vida, por exemplo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, né? Atitudes. Então, o que ocorre? Tudo isso é o nosso produto vibratório, é um conteúdo vibratório disso. Mas nós estamos exalando esse produto. É como uma emissora de televisão, ela lança a sua programação no ar, que vai ser sintonizada por aquelas pessoas que se afinizam com aquele programa. E nós somos como que uma assiste emissora... se quiser, né? Assiste se quiser. Aí está o livre-arbítrio, né? Exatamente, assiste se quiser. Então nós lançamos a nossa programação, que serão sintonizados por encarnados e desencarnados que se assemelham à nossa forma de pensar. Há uma colocação na doutrina, porque tem aquela frase, dize-me com quem andas que eu te direi quem és. E na doutrina é, dize-me o que pensas, o que fala e o que sente, que eu te direi com quem você anda. Porque são as afinidades espirituais que fazem com quem esteja conosco. Essa conexão, então, é constante. São as frequências, né? Sintonia de mesma frequência. Exatamente.
Darcio, logo de cara, eu quero já perguntar para você, que eu sei que aí vem a sua história, que eu achei muito interessante, como você foi parar no João Cabete? Antes eu fiz escola e trabalhava dentro da Desculpa doutrina... só interromper, só para entender. Às vezes tem telespectador que não sabe que o João Cabete é um centro espírita hoje, presidido pela Sueli Lopes Fernandes, né? De muito sucesso, porque lá tem palestras, curas, tem psicografias, enfim, um monte de coisa, né? Sim. E aí você é um grande parceiro hoje, colaborador. Sim. Colaborador. Então, eu fiz escola em São Paulo, no Grupo Socorrista Maria de Nazaré, trabalhei, enfim, muito bem. Só que depois eu tive que vir para Santos. E aqui em Santos eu não conhecia nenhum centro espírita. Eu procurava, né? Então, eu cheguei no Cabete porque eu fui um dia bater as portas do Pingo de Luz. A livraria Pingo de Luz. Livraria Pingo de Marco, Luz. da Lourdes. Aquela legal. livraria que tem um pessoal maravilhoso. Muito, muito. Eles ainda estão virtualmente. A senhora, ela sempre vai na minha palestra. Sim. E eu sempre faço questão, às vezes, de descer e ir abraçá-la. Eles são amores. São. A mãe e o filho. E eles me recomendaram o Cabete, porque eu falei, olha, em São Paulo eu trabalho com cura, aquelas coisas todas. Então acho que o mais indicado para você é o João Cabete. E assim, então, fui procurar o João Cabete. E aí comecei. Mas aí vem história interessante. Tem história interessante. Essa que eu quero saber. Você quer saber essa que eu quero que você conte para o público o que aconteceu. Isso é bacana. Eu fui num determinado dia no Cabete, eu não conhecia a programação do centro, né? Não sabia os dias, as tarefas. Então eu cheguei numa quinta-feira e ainda não tinha casa grande, né? Era só a casinha. Isso foi em 2005. E estava tendo uma palestra aquele dia, não sei quem era. E eu falei para uma pessoa lá, eu falei, olha, eu estou vindo, né? Queria trabalhar e tal. Aí conversei com uma pessoa, conversei com outra e mandaram que eu viesse na próxima terça para conversar com uma determinada pessoa. Então eu não conhecia a casa por dentro, eu fiquei do lado de fora. Muito bem, naquela noite eu sonhei. Aí foi um sonho. Aquele sonho entre aspas. Tá. Então o que ocorreu é que eu me vi entrando na casinha. Dentro do sonho. Dentro do sonho, lá no João Cabete. E para quem conhece a casinha, tem o corredor e tem aquele tanquinho no meio do caminho. E próximo àquele tanque havia um senhor de terno, só que sem gravata. E ele me observou a entrada. E eu estava entrando, ele começou a sorrir para mim. Sorria. E depois estendeu as mãos. Antes de eu estava me aproximando, estendeu as mãos e ele falou o seguinte, Darcio, falou meu nome, Darcio, seja muito bem-vindo. Nós estamos te esperando há muito tempo. E dentro disso veio e me deu um abraço, falou, você vai ter bastante trabalho aqui. Tudo bem. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Cabete, nos meus primeiros trabalhos, né? Aí real, já não é mais o sonho. Real, aí já é real. Trabalhar. Aí já na vida real. Tinha um quadro pintado com o Cabete, com o violão. E assim, aquela pintura, ela, não vou dizer que retratava fielmente, mas assim, tinha alguns traços. Que lembravam do sonho. Exatamente. Mas eu sempre fiquei naquela dúvida. E um dia, uma colega minha falou, Darcio, eu tenho 2 fotografias aqui do Cabete. Você tem uma? Eu falei, não. Ela falou, o que você quer? Eu vou te dar uma. Aí ela pegou, ela me deu aquela foto. Quando ela me viu, eu falei, é esse. É esse do sonho. Foi esse que me recebeu no sonho, que não foi sonho, que foi um desdobramento espiritual consciente, né? Porque os meus desdobramentos espirituais são conscientes, a nível de diálogos e de tudo. Aí eu pensei, puxa vida, essa oferenda dessa foto não foi por acaso. Que coisa. Foi para dirimir aquela minha dúvida. Não ter mais dúvida, né? Exatamente. Essa é uma história que eu acho que é emocionante até. Não Olha, é? para mim foi muito interessante, sabe? Porque você deixa de ter qualquer tipo de dúvida, não é? Não, nenhuma. Nenhuma a mais, dúvida né? nenhuma.
Mas eu achei, falando o meu nome, dando as boas-vindas, né? Estamos te esperando há muito tempo, é algo muito importante, Jadir. E é muito comum ter conexão com o mundo espiritual através do sonho, mesmo que a pessoa não lembre. Muito comum. É aquela velha colocação: enquanto o corpo dorme, a alma se liberta. E é essa libertação da alma, podemos dizer o nosso perispírito, vamos assim dizer, que adentra as regiões espirituais, né? Onde a gente recebe muito auxílio, Jadir. Muito auxílio. Então, claro, temos essa conexão durante o sono e temos também as conexões durante o dia, é claro. Né? Mas, principalmente à noite, é muito mais intenso. Mas aí tem pessoas que têm essa conexão que vem com a lembrança e as que não vêm com lembrança, né? Algumas, porque que ocorre? O evento é espiritual e o nosso cérebro é físico. Então, ele retém, às vezes, uma pequena parcela do que ocorreu. Agora, quando o assunto é importante, quando você está na vida espiritual, nesse desdobramento, e algum mentor espiritual ou o teu mentor chega e fala, olha, você precisa isso. Então, para que nós nos lembremos, que o que eles fazem? Eles nos dão passe no nosso córtex cerebral, a região da memória. Então, onde fica fixado aquilo que ele nos disse. E ao despertar, né, você então vai lembrar muito mais facilmente o que te foi dito. Agora, se não há uma importância urgente e você não lembra, fica gravado no teu campo espiritual, que no momento oportuno vai te surgir como forma de inspiração ou intuição. Bacana. Você sabe que você, falando isso, me veio a lembrança agora, já de muitos anos atrás, quando eu me formei na engenharia, fui trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil. Então eu morava no ABC. E lá no ABC eu tinha uma amiga, e essa amiga contou um sonho que deixou ela completamente impressionada. Ela ficou em estado de choque, assim, por muito tempo, porque ela teve um irmão que foi assassinado por um tiro, ele levou um tiro e morreu. E depois de um tempo ela teve um sonho, ela falou, foi um sonho tão claro, eu travei uma conversa com ele no sonho, tão real, que ele me contou detalhes do que aconteceu com ele. Ela falou, eu me vi num jardim com ele, sentamos num banco, num jardim, um lugar que eu não conheço, que eu nunca vi, mas foi de uma grande tranquilidade e ele foi contando detalhes, muitos detalhes. E quando ela acordou, ela ficou tão impressionada, falou, não é possível que a minha cabeça elaborou aquela conversa tão detalhada. Exatamente. Né? Exatamente. Esse pode ser, sem dúvida, um momento com certeza. de conexão. Exatamente, porque, claro, nem todos os sonhos são uma realidade vivida, né? Às vezes são nossas emoções, nossas preocupações, nossas ansiedades. Que gera o sonho, claro. Que gera aquelas... Sim. Mas, dentro disso, dentro desse pacote de sonhos, muitos são realmente experiências vividas enquanto o teu corpo físico estava repousando. E eu sei que tem muita gente que fala assim, puxa, né, eu perdi um ente querido e eu nunca sonho com esse meu ente querido, né? Será que tem alguma explicação para isso? Porque tanta gente pergunta isso. Eu queria tanto sonhar com a minha mãe que faleceu, com meu pai, um filho às vezes. Eu acredito que pode não ter a lembrança, mas que esteve junto, esteve. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu nunca sonhei, ou eu não tenho o hábito de sonhar, ou eu queria sonhar com minha mãe, com meu pai, mas eu nunca sonhei. Mas não é que você nunca sonhou, é que às vezes você não reteve aquilo, né? Aquilo você não fixou-se na tua mente, no teu campo cérebro físico. Então você pensa que não sonho, que não teve junto, mas isso não quer dizer nada, porque nós estamos muito mais juntos do que nós imaginamos. Do que imaginamos estar. Exatamente. Né? Isso quando eles não vêm, né? Mas nós os vemos muito, sim. Bom, nesse bloco você falou de uma conexão através do sonho. Até esse seu é muito interessante. Eu acho que dirime qualquer dúvida que você possa ter. Sim. Em relação a se era ou não João Cabete. Sim, com certeza. Né? Mas tem outros meios de comunicação com o mundo espiritual, né? Sim, nós temos outros meios. Aí tem as mediunidades que colaboram com isso. As mediunidades, né? Tudo bem, mas olha, um meio muito bom e seguro, né, de comunicação com o mundo espiritual é a oração.
A gente se conecta com a prece. Né? Porque a prece é uma estrada de duas mãos. Por uma das mãos sobe as nossas rogativas ao plano espiritual e por outra mão desce para nós bênçãos de luz, de orientação. Então, a prece, a meditação, uma leitura sadia e principalmente o exercício de fazer o bem. Sabe, o Espírito Miramês, ele fala o seguinte, a importância da oração, a escala da oração, porque nós estamos acostumados na oração petitória, nós pedimos, só pedir. pedimos, e há uma outra escala da oração, ou seja, é a oração ativa. E do agradecimento. Exatamente. O que é a oração ativa? Quando você dá educação para o seu filho, quando você ensina teu filho a respeitar o professor, quando você ensina teu filho a respeitar o semelhante, quando você dá pão para quem tem fome, água a quem tem sede e vestir os nus, quando você conforta, quando você consola, isso é oração. Então essa oração, por isso que Jesus falava, orai sempre. Essa é a escala de oração que muito nos liga também com a espiritualidade. Nos conecta com o nosso mentor? Nos conecta. Ah, sim. Pelo menos ele não passa vergonha conosco. Vê a gente em umas atitudes boas, né? Na realidade. Mas isso é um dos motivos também, né? Se conecta com a parte boa da espiritualidade. Porque a gente, infelizmente, pode se conectar com as partes negativas. Isso vai dentro de cada um, da consciência de cada um, né? Do modo de agir. Então, um bom tema para a gente usar no próximo bloco também é falar sobre essa conexão até com o nosso mentor, né? Sim. Podemos falar sobre isso também no próximo bloco? Podemos, sem dúvida. Isso é uma coisa rotineira para mim. Rotineira, tá certo. Eu quero dar um recadinho aqui de um amigo em comum, acredito que você conhece muito bem ele, o D'Alessandro. Conhece o D'Alessandro? Sim. O D'Alessandro me pediu para dar um comunicado aqui para os amigos telespectadores, então um comunicado Fronteiras da Ciência, que virá de São Paulo, o palestrante e médium de psicografia, o Marco Antônio Mayuri Miranda, né? O famoso Marco Antônio Mayuri Miranda, ele vai estar aqui na Baixada em 3 palestras em 3 dias. Então tome nota. Primeira palestra, o tema é Bem-aventurados os aflitos. 27 de setembro, que é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Maria Emília, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Para quem não conhece onde é a Avenida Tiago Ferreira, 706. No dia 28 de setembro, o tema é Evolução Espiritual, que é sábado às 8 horas da noite, no Grupo de Estudos Espíritas Obreiros do Senhor, em Bertioga, na rua Professor José Benevenuto, Madureira, 72. E a última palestra é os 5 pilares do Espiritismo, no dia 29 de setembro, domingo, aí como é domingo, é às 9 horas da manhã, na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Jardim Primavera, no Guarujá, na Rua das Cravinas, 187. Está dado o recado e acho que é imperdível. Entrada gratuita, obviamente. A gente volta já com o Darcy Destra rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco hoje falando sobre conexões com o mundo espiritual, com o palestrante espírita e também grande colaborador do Centro Espírita João Cabete, o Dárcio Destro. Deixa eu aproveitar para dar mais um comunicado aqui do Fronteiras da Ciência. Preste atenção. Ele conquistou milhões de leitores em todo o mundo e é uma referência no conhecimento da mente humana. No Brasil e fora do Brasil é um sucesso estrondoso, vai estar em Santos. Sabe de quem eu estou falando? Augusto Cury. A gente sabe que lota. Onde vai Augusto Cury, lota, né? E ele vai estar aqui. Nós vamos ter uma oportunidade, né? Treinamento exclusivo, o fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. A abordagem não será somente na teoria, mas ensinará na prática como desenvolver sua saúde mental e emocional. Oportunidade única para você se preparar para um novo ciclo da sua vida. Augusto Cury, dia 2 de novembro, está longe, mas é para você ir se programando, né? Dia de finados, né? 2 de novembro. O local será no Salão Superior do Blue Med Convention Center. Quer informações ou como se inscrever? Tem 2 maneiras, nos sites oficiais, no simpla.com.br, na telinha, e também pode ser pelo site bilheteriaexpress.com.br. Se programa que Augusto Cury é imperdível, né? Todo mundo sabe disso. Dárcio, a gente está falando então
das conexões com o mundo espiritual. Sim. Usamos bastante aí, você passou por um experimento muito interessante de uma conexão através dos sonhos. E se é possível a gente tentar ouvir mais claramente o nosso mentor, né, que está aí nos ajudando, colaborando, desde que a gente esteja numa sintonia boa, né? Sim, sim. Não, claro. Veja bem, inclusive, para você comunicar-se com o seu mentor, não é necessário você ser médium, porque se fosse, Deus não ia dar aquela possibilidade só para quem é médium, ostensivo. Alguns privilegiados, né? Exatamente, não, está aberto a todos. Então, o que ocorre? Por que às vezes a gente não ouve os nossos mentores? Porque nós vivemos numa cultura do barulho. É barulho externo e barulho interno no cérebro, na mente. Né? Pensamento, corre vários pensamentos, ansiedade, várias coisas, né? ansiedade. Então nós colocamos uma certa barreira. Então é preciso domar isso, serenar e entrar em contato. O que eu sugiro é o seguinte, eu fazia muito disso. Você entra, por exemplo, num local calmo na tua casa, tranquilo, onde sabe que não vai ser perturbado. Pelo amor de Deus, desliga o celular. A televisão. A televisão. Muito bem. Uma musiquinha pode deixar? Se pode. Uma música, tipo aquelas músicas espíritas, músicas que te elevam, tipo Ave Maria, aquelas músicas que te geram uma certa emotividade, te dás uma paz, te dá um equilíbrio. Muito bem. Faça uma prece a Deus, faça uma prece. Depois, peça mentalmente ao seu mentor que te dê uma orientação. Você está, por exemplo, passando por uma determinada dificuldade. O que o teu mentor poderia te orientar a respeito disso? Mas nosso pior problema é a ansiedade de esperar a resposta na hora. A gente quer no ato que a resposta venha, não. Tem que saber esperar. Então, peça, tenha fé e acalma o seu coração. Você vai perceber que pode ser até que instantaneamente ou não, você vai receber na sua mente pensamentos que até você não possa nem concordar com eles. Às vezes, contrário às suas concepções. Mas você vai receber pensamentos. E muitas vezes é a voz dos nossos mentores. E essa comunicação ela só vem quando você está num momento de tranquilidade, calma, né? Ela vem até mais vezes, mas para assimilá-la é mais importante esse momento de calma. Por isso que muitas vezes, você vê, as filosofias orientais, eu acho elas muito próximas do espiritismo. Aliás, eu nem vejo diferença entre elas, entre as filosofias orientais de forma geral e o espiritismo, o kardecismo de forma geral. E eles apregoam muito o poder da oração. Estou falando da filosofia oriental, né? Que também é o que a gente pregou. Sim. O poder do agradecimento, né? O respeito aos nossos ancestrais, a paz interna, a serenidade do coração, através ou da oração ou mesmo através da meditação. São grandes caminhos para você se conectar. Exato. E poder ter respostas para a vida, né? Sim, exatamente. Né? E é exatamente por aí. Você também falou que você tem mais um caso interessante que aconteceu contigo. Eu gostaria de saber. Esse caso é marcante, até é marcante na minha caminhada dentro da doutrina espírita. Como eu te falei, né? Eu tenho lembranças de tudo, diálogos e tudo mais. Isso no sonho? Isso no sonho. Esse também foi em sonho? Esse Sim, também foi aqui também, foi num sonho que não é sonho, né? Eu lembro que certa vez... Desculpa, quando você fala não é sonho, você chama de desdobramento? Desdobramento. Desdobramento, tá. Desdobramento. É uma atividade consciente no plano espiritual. Você está dormindo na cama, dormindo, mas... Meu espírito está lá, desperto, vivenciando, sentindo, conversando e entendendo o que está ocorrendo e tendo a consciência que está em desdobramento. Né? Certa vez, eu lembro que eu estava num veículo que começou a subir. E eu já mais ou menos consciente, eu pensei, isso aqui parece-me que é um aerobus, né? Quando André Luiz nos ensinava. Sim, aerobus, né? Mas foi interessante que
havia janelinhas, e a janelinha era vedada. E ainda eu lembro que eu perguntei para alguém que estava naquele transporte, por que essa janela está vedada? Não posso ver lá fora? Não, porque nós estamos passando por zonas umbralinas. Bom, muito bem. Aí, de repente, eu parei em determinado local e entrei numa casa maravilhosa. E quando eu olhei aquilo, eu trabalhava no Maria de Nazaré, eu falei, nossa, aqui é a casa estava em São Paulo aí. Aqui é a casa de Maria de Nazaré, mas eu me referia a Maria de Nazaré no plano espiritual, a contraparte espiritual. Aí eu entrei, comecei a caminhar, entrei numa sala, e aí tinha uma moça, assim, uma pessoa, uma mulher que aparentava seus 40 e poucos anos, em pé, do lado de uma mesa. E ela chamou novamente pelo meu nome e falou, Dárcio, aproxime-se. Eu entrei. Aí ela falou assim, Dárcio, eu vou te fazer uma pergunta. Você está disposto a trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes? Eu lembro que eu falei, olha, disposto eu estou, mas quem sou eu para trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes? A resposta me marcou muito, porque ela falou, Dárcio, não te desmereças tanto. Se nós fôssemos buscar alguém para trabalhar com o Dr. Bezerra, a nível de Dr. Bezerra, nós não encontraríamos. Mas é pela possibilidade de você trabalhar com ele que vai levar ao objetivo que você almeja. Ou seja, o famoso junta-se aos bons e será um deles. Será um deles. Mas o interessante é que do lado dela, vindo do teto, formou-se um cone de luz, transparente, uma cor azul, mas é um azul, eu sei que era azul, mas eu não consigo identificar aquele azul, de tanto, que maravilha, transparente. E naquele cone transparente, eu comecei a divisar, materializar-se uma pessoa. E pelas características, eu comecei a ver a materializar-se o Dr. Bezerra. Começou a materializar-se naquele momento, eu observei as barbas brancas, eu observei aquela postura, mas meu sonho, o desdobramento, parou por aí. Provavelmente... Não teve parte 2. Não teve parte 2, porque, claro, deve ter acontecido uma boa conversa, mas eu não me recordo, porque a recordação parou nesse momento. Talvez até onde você poderia saber. Até onde me era concedido. Mas o interessante é foi daí que você começou a trabalhar com cura? Comecei a trabalhar no Maria de Nazaré com cura. Em São Paulo? Em São Paulo. Depois eu vim aqui para Santos. Quando eu fui para o Cabete, logo depois também eu já fui para a cura. Hoje eu trabalho na cura, né? Então, é algo que eu estou intimamente ligado. Então, foi engraçado que depois que esse sonho, né, vamos assim dizer, as portas para a cura abriram-se todas. Abriram-se assim de uma forma muito Os grande. caminhos foram se abrindo, né? Ô, Dárcio, aqui em Santos hoje, você está então no João Cabete, que dia que é o dia de cura lá? Quarta-feira. Quarta-feira? Trabalham as duas casas. Mas a pessoa tem que se inscrever antes? Como é que faz? Não, normalmente assim, a pessoa passa pela orientação, né? Pode ser na quarta-feira mesmo ou tem que ser antes? Não, porque tem as terças e as quintas-feiras, de 18 horas mais ou menos, né? Então a pessoa passa pela orientação, então ela vai lá expor qual é a dificuldade dela. O que ela sente, se é emocional, se é físico, se é espiritual, se é físico. Então, baseado numa análise, né, ela é encaminhada. Então, por exemplo, se ela tem algum tipo de enfermidade, alguma coisa, ela é encaminhada para os trabalhos de cura. Nós temos as duas casas trabalhando junto. A casa maior e a nossa casa menor. Ambas das 19h30 às 20h30. E é bom trabalhar duas porque dá a possibilidade de atender mais pessoas. As pessoas. Então, quer dizer, a pessoa vai na terça ou na quinta para a orientação. Exatamente. E aí, conforme for, a orientação encaminha para a quarta-feira. Exatamente. Quantos são colaboradores na cura, além de você? Colaboradores, eu tenho um grupo lá, uma equipe de mais ou menos uns
acho que uns 25. Você que está 30 liderando esse grupo? Sou. Você é o líder desse grupo? Na casinha, sim. Sim, são quantas pessoas? Umas 30, Puxa, tudo isso? tudo isso. Você recebe quantas pessoas então numa tem Olha, tem vindo bastante gente da Jadir. Às vezes tem 10, 15, às vezes vem um pouco mais. Pô, mas então vocês são mais curadores do que pacientes? Não, nós temos um grupo De 30 que você falou? para atender maior do que o número de pacientes. Ah, é? Ah, é assim que funciona? Porque às vezes acontece o seguinte, nós temos 30, às vezes tem gente que não pode vir por algum compromisso, Ah, por sim, alguma também situação. tem isso. É. Então nós Porque temos são um todos grupo- voluntários, né? Sim, mas aqueles que no momento não podem estar cedendo o passe, atuando, mas estão lá pelo menos vibrando. A cura envolve cirurgia espiritual ou não? Apenas imposição de mãos? Não, lá nós trabalhamos com imposição de mãos, né? Tudo bem. Eu acho que a cura começa pelo Evangelho. Porque normalmente a gente comenta o Evangelho antes, então o Evangelho já é um tratamento de cura. Muito bem. Porque o Evangelho cura o interior. E o interior vai ajudar a curar o exterior, pela mudança de conduta. Tá. Aí nós trabalhamos no passe, mas eu tenho informações de pessoas que passaram pelo tratamento e que passaram por cirurgia espiritual. Eu tenho pessoas que me narraram fatos de chegar em casa e ter, por exemplo, uma cicatriz Uma na cicatriz perna que não tinha. Que não tinha. E havia um problema qualquer, que aquele problema não mais existia, e depois a cicatriz foi começando a subir. Né? Então, muitas pessoas curaram-se de doenças gravíssimas, inclusive. Isso são depoimentos que nos fazem. Né? A gente não fala, tem cirurgia espiritual? Não. Mas acontece que dentro de um contexto do trabalho, pode ocorrer. Entendi. E quinta-feira acontece, toda quinta-feira, a palestra. Todas as quintas temos as Palestra palestras. e passe depois, não? Palestra, passe. passe antes. Ah, o passe antes. As pessoas vêm, tomam Que horas passe. que as pessoas têm que chegar lá? A palestra inicia-se às 20 horas, né? Então, se a pessoa Quiser um passe, quiser chega às um 19. passe, é bom chegar umas 19 e pouquinho, né? Tá. Vai, toma o passe, vai lá para o salão. E aí né? para a palestra. Depois vem a palestra. E a Sueli sempre dá a primeira do mês e você encerra o mês. A última quinta-feira é sua. Estamos nas pontas. Está nas pontas. É. Legal. E são temas variados. Temas Dentro do variados, espiritismo, temos temas variados. Legal, legal. É. Bacana. Bom, eu sei que muita gente vai querer saber o endereço. É Rua Santos Dumont, 227, 227. 227. Né? Não precisa ir para as palestras, tudo é só chegar e pronto, né? Sim, sim, palestra é aberta ao público, né? É, legal. Bom, vamos voltar a falar sobre as conexões. Vamos lá. Envolvendo um pouco mais de mediunidade, eu sei que você me disse que a mediunidade, obviamente, ela é... Todo mundo tem um pouquinho de mediunidade, só que a gente sabe que algumas pessoas têm ela um pouco mais intensa, ostensiva, né? Um dos meios de comunicação hoje mais comum é a própria psicografia, né? Do qual a Sueli tem esse dom, né? Sim. E você acha ela, assim, mais aplicada no momento de inconformidade maior, que deve ser utilizada, ou qualquer pessoa que queira uma mensagem simplesmente de um ente querido? E como você acha que deve ser utilizada, já que isso é uma coisa rara? Então, veja bem, dizem os espíritos que mais para frente nós não vamos precisar de intermediários. Opa! Nós mesmos, com o desenvolvimento da intuição, nós vamos poder nos conectar. Você acha que estamos num processo evolutivo nesse ponto? Estamos caminhando para isso. Eu até quero também citar outro meio de comunicação, que é a transcomunicação instrumental. Sim, né? sim, Que eu acho sim. isso super bacana. Sônia Rinaldi, a Sônia trabalha Rinaldi muito isso. e o Luiz Rivas, que eu trouxe aqui o ano passado também. Ele está morando, é um peruano que mora no Rio de Janeiro. Peruano. O ano passado ele veio aqui no Fronteiras da Ciência, quero ver se trago ele de novo aqui, porque ele está aperfeiçoando a técnica de comunicação. E é uma coisa excelente para... Sensacional, muito, sensacional. Muito bom. Bom, eu preciso dar o recadinho da agenda Fronteiras da Ciência, a gente vai voltar a falar sobre isso, né, aqui com o Dárcio Destro. E então vou pedir para o Léo colocar a agenda do Fronteiras. Eu vou começar com a farmácia Homeofórmula,
que esta semana anuncia o composto homeopático para a memória, indicado para pessoas que têm dificuldades de concentração, lapsos de memória e cansaço mental, que frequentemente são associados ao envelhecimento ou mesmo ao estresse mental. Benefícios deste composto: para esquecimentos frequentes, dificuldades de concentração, cansaço mental e estresse cognitivo. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fica na rua Bahia 194 Gonzaga. Tomou nota? Bahia 194. E tem também o Empório, que é na rua Tolentino Filgueiras 147, pertinho da farmácia. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos. A Seitonoye Regional está convidando você a participar do Seminário do Perdão. Esse é outro ponto interessante, né, Dárcio? Muito. Seminário do Perdão. Este evento será uma oportunidade única para refletirmos sobre o poder transformador do perdão em nossas vidas, promovendo a paz interior e a harmonia em nossos relacionamentos. O Seminário do Perdão ocorrerá nos dias 5 e 6 de outubro. O local é na Academia Espiritual de Ibiúna. Se você quiser mais informações, é só ir na Regional de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone, que é mais fácil, 13 3232 6687. Eu repito, 3232 6687. E a gente volta já com o Dárcio. É rapidinho. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco. O tempo passa rápido quando o assunto é gostoso. Eu estou hoje com o palestrante espírita, colaborador do João Cabete, e também realiza cerimônias ecumênicas de casamento. Olha que interessante, vou falar sobre isso também. Dárcio Destro, meu convidado aqui, que morava em São Paulo, veio para Santos e contou uma história interessantíssima de como ele foi conhecer o João Cabete, né, que apareceu para ele. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. E esse mês a loja Mago Merlin está completando 22 anos de muito sucesso. Olha, para ter 22 anos é porque é sucesso mesmo. E por isso mesmo está com promoções imperdíveis. Eu gosto da loja Merlin porque tem artigos diferentes, né? Pedras, livros, velas, incensos, imagens, tem baralho cigano, tarô, e até para você ou para dar de presente, é super legal, né? É tudo em produtos religiosos e esotéricos. E antecipando já o tempo, a loja Mago Merlin já está vendendo o tradicional banho de Ano Novo, aquele que você toma no dia 31 de dezembro e o outro no dia 1 de janeiro, para começar o ano limpando a alma, né? Já está à venda, hein? Isso aí termina rapidinho. Qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin. Vai lá, fala com o André. Tem o WhatsApp, que é o 996620929, mas o endereço, vai lá conhecer a loja, é no Gonzaga, né? Na rua Pereira Barreto 12. Ah, onde é a rua Pereira Barreto? É aquela rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Fácil de encontrar. Dárcio, eu vou dar o seu WhatsApp, pode ser o seu WhatsApp? Então, quem quiser... O WhatsApp que também é o mesmo que o telefone. Tá. Tanto faz a pessoa optar por um ou outro. Ou ligar. Tudo bem. Bom, hoje em dia é mais cômodo, eu acho, usar o WhatsApp, tudo bem, né? Porque às vezes sim. você não está podendo na hora e tal, sim, né? Claro, claro. Então o WhatsApp é legal, achei que foi a melhor invenção que teve, porque você lê a hora que você pode, exatamente, né? E responde a hora que você pode. Verdade. O WhatsApp é a melhor coisa, né? Então, gente, olha, vamos lá anotar. O WhatsApp do Dárcio é o 13 98157 7601. 98157 7601. Se você não conseguir anotar agora, no final do programinha hoje eu coloco de novo, tá bom? No final do programa eu coloco mais uma vez. E aí, se você quiser ter alguma dúvida sobre o nosso assunto, sobre o João Cabete, ou então mesmo chamá-lo para ser dirimir qualquer dúvida. Não, e também sobre se precisar de você para realizar uma cerimônia de um sim, casamento, pode entrar em contato, ecumênico, ele está fazendo isso também. Pode né? entrar em contato, sim. Legal. Dárcio, você também vai dar um curso, né, de mediunidade agora? Não, nós estamos iniciando lá no Cabete um curso, né, desenvolvimento da mediunidade. Você pode aperfeiçoar a mediunidade? Ela pode... tem estudo para isso ou prática para você? Sim, então, quando no Maria de Nazaré, eu tinha feito os 7 anos que eu fiz de escola lá,
eu fiz a mediunidade, tudo, e depois, num grupo muito restrito, de umas 10 pessoas no máximo, depois de termos terminado o curso, nós fomos fazer um aperfeiçoamento da mediunidade. Então, esse aperfeiçoamento foi muito interessante, porque nós trabalhamos com os vários tipos de mediunidade, de evidência, de clareaudiência, de psicografia, de psicofonia, tudo isso. E foi muito interessante que eu comecei a desenvolver bastante, né, nesse curso, que um dia a senhora que nos dava o curso, ela era sobrinha de Edgar Armon. Edgar Armon foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Né? Ela era sobrinha dele, tem muitas obras, né? Exilados de Capela, tudo isso. E ela tinha uma mediunidade incrível. Então, eu trouxe o Edelso aqui para falar sobre exatamente, isso. Exatamente, eu ouvi o programa. O Edelso. Eu ouvi o programa. E aí, a dona Carmen, que era sobrinha dele, estava dando o curso, uma senhora muito lúcida, um grande médium. E aí, de repente, ela parou no meio do curso, ela estava pondo uma coisa no quadro, ela voltou-se para mim e ela falou, Dárcio, tem um mentor aí que quer mandar uma mensagem para as pessoas e ele quer usar você. Eu falei, tudo bem. Aí, fizemos uma prece, uma serenada e depois, então, foi no meio do curso, eu passei uma mensagem para as pessoas que estavam lá, porque o mentor lá queria passar uma mensagem, mas foi muito interessante. Esse desenvolvimento, o aperfeiçoamento mediúnico me abriu muito campo na mediunidade. Muito, muito, né? Porque eu sou uma pessoa assim que eu nunca declarei exatamente as minhas condições. Eu sempre fiquei na minha, fiquei quieto, e só quando eu precisava que eu as mostrava, né? Mas ultimamente eu tenho trabalhado muito, principalmente nos trabalhos da cura, porque o que está ocorrendo no salão, muitas coisas, eu estou sendo orientado pela equipe médica espiritual que está presente. Eles me orientam, eles falam, olha isso, aquele lá tem um problema. Sabe? Então, esse aperfeiçoamento levou-me a unir uma confiança, uma capacidade de recepção da espiritualidade que está sendo extremamente útil. Então, a mediunidade ela não é estagnada, ela pode ser aperfeiçoada e evoluída. Nós vamos aperfeiçoar. Inclusive com a nossa condição moral. O nosso melhoramento moral faz com que nós atraiamos bons espíritos que vêm somar. Diretamente proporcional. Exatamente. E esse curso, infelizmente, a gente não vai poder dizer, porque já está lotado essa turma. O curso nós estamos com um grupo já praticamente fechado, né? Quem sabe numa outra oportunidade, mas nós estamos com um grupo fechado e dando já início a esse trabalho. Eu acho bacana isso aí, sabe? Muito interessante. Vai ser que dia da semana o curso? Ele está sendo feito às segundas-feiras, às 19h30. E eu sempre deixo um aviso às pessoas, porque é o seguinte, as que foram fazer o curso. Muitos querem desenvolver a mediunidade. E eu sempre pergunto, ok, é muito interessante, mas estão dispostos a assumir a responsabilidade do que o mandato mediúnico exige? Né? Então, a mediunidade é o quê? É uma ferramenta de trabalho. Nós somos espíritos devedores que pela mediunidade nós vamos nos curando. E a mediunidade também é um meio de comunicação, de conexão. Então, é um meio de comunicação. Então, mas claro. nós, nesse meio de comunicação, de levar conforto, consolo, orientação, é um trabalho que você está ajudando. Né? Então, é um trabalho que você também está se recuperando de passado, claro. Tudo isso. Então, quando nós, no mundo espiritual, for direcionado que seremos médiuns na Terra, o que ocorre? Aí que está a grande chave da coisa. No nosso corpo espiritual, são feitos ajustes no nosso sistema nervoso, ampliando a sensibilidade. Com esse ajuste no sistema nervoso, quando o corpo perispiritual estiver moldando o corpo físico na gestação,
ele também transfere esse ajuste perispiritual ao corpo físico. Então, quando nós temos esse ajuste, você não sabe se chegou no mundo com esse ajuste ou não, se veio para ser médium ou não. Mas durante um curso, por exemplo, as possibilidades vão se abrindo. Agora, se não houve esse ajuste no teu sistema nervoso, do teu perispírito, a pessoa pode fazer quantos cursos quiser, que ela não vai ser médium ostensivo. Ela vai ser um médium, né, de possibilidades básicas, limitadas, mas não ostensivo. Então, eu sempre explico isso para não haver frustrações. Às vezes eu falo, você não desenvolveu, muitas vezes a tua função não era. De repente a pessoa para lá, pega a canetinha, o papel, se concentra e tenta se fazer como o Chico Xavier, né? Não é bem assim, né? Sim, claro. Você pode melhorar, mas não quer dizer que você vai ser. Sem pode dúvidas. ser que aflore alguma coisa maior ou não, Exatamente. Né? Perfeito. Eu posso te colocar numa encrenca, não? Pode, vamos lá. Como eu te dei o WhatsApp para o público, vou dar novamente o WhatsApp daqui a pouco, né? Como esse curso de mediunidade está fechado, se as pessoas te enviarem mensagem, pode abrir uma segunda turma mais para frente? Não agora, mais para frente. Quem sabe pode, mais para frente, mais né? para frente, não é agora, né? Você vê, esse curso tem uma projeção, sabe quanto tempo? Quanto? 2 anos. Oxe, mas mais para frente é muito mais para frente. Tá certo que ele é uma vez por semana. Mas a pessoa não pode entrar no meio, tem que entrar... Então, Porque se de repente tem alguém que desiste no meio do caminho, não abre uma vaga, não... Tudo que vai ser conversado, né? Porque ninguém vai entrar sem mais, sem menos. Inclusive, as pessoas que estão lá no curso passaram por uma triagem. Passaram por uma triagem. Tem uma triagem. Foi feita uma triagem, né? Porque assim... É uma triagem prática? Ou... É uma triagem assim, a pessoa quer desenvolver a mediunidade, mas que seja com propósitos positivos. De ajudar, de esclarecer. Agora, quando a coisa entra no campo eu sou curioso, da quero ir lá, curiosidade, né? eu quero isso, quero ver, eu quero ver, aí já não é legal. Não é legal. Né? Então, a gente estava priorizando as pessoas que têm buscam uma responsabilidade para exercer aquilo com coração, com vontade, com amor, né? E com disposição e Exatamente. tempo, né? Se a gente pulou, né? Mas vamos voltar atrás. Eu sei que essa não é muito essa área, mas a gente só conversar um pouquinho sobre a transcomunicação instrumental, porque aqui acho que chegou a vir umas 3 vezes ao longo dos 26 anos de Fronteiras da Ciência, acho que umas 3 vezes veio a Sônia Rinaldi, foi a grande precursora da transcomunicação instrumental. Para quem não sabe, é através da ciência você conseguir um meio de comunicação com o mundo espiritual, ela conseguia gravações, né? Através de gravador, ela conseguia fazer gravação, vinham mensagens, coisas incríveis. Depois passou a utilizar também a televisão em canal neutro, que tem o chuvisco, ela conseguiu aparecer em imagens e conversar. E hoje tem uma pessoa que está aperfeiçoando o trabalho dela. Ela foi a grande precursora, eu acho, no Brasil. Deve ter mais gente trabalhando com isso. Mas o ano passado eu trouxe aqui do Rio de Janeiro o peruano, o Luiz Ru Rivas, que ele está com um trabalho até mais avançado, né? Porque ele voltou, ele veio com uma nova energia, mais jovem, né? E ele tem conseguido imagens cada vez mais perfeitas de gravando na televisão um espírito com o qual ele consegue mensagens, né? Eu acho que esse é um meio de comunicação legal, porque a gente está usando a ciência. Sim. Não depende da mediunidade. A gente está usando uma tecnologia que, segundo o próprio Luiz Ru Rivas, não é ele que desenvolveu. Ele recebeu também de lá para cá informações de como poder conseguir esse meio de comunicação, né? Sim. Inclusive, o Chico Xavier, ele já falou há muito tempo atrás o seguinte... Ele falou, isso deve ter sido há mais ou menos uns 30 anos atrás, mas ele tinha dito uma vez que daqui a uns 40 anos, mais ou menos, ele falou, os aparelhos de televisão estarão captando o mundo espiritual. Aí já não é um espírito que vai internet, lá... É uma internet. Você vai ver talvez que fantástico. A colônia espiritual, talvez. E isso, quer dizer, não é colocação minha, é colocação do Chico Xavier, que nós poderíamos captar o mundo espiritual. Você vai sintonizar um canal lá que você vai assistir o mundo espiritual. Você tem lá, é uma internet, né? Seria uma internet que você se comunica, www.cel.com. Cel.com, e é uma consolação.
sim. É uma consolação. Ainda mais vindo uma colocação vindo do Chico. Pois é, né? Se isso fosse... vamos lá, estamos no campo do sonho, né? Eu acho que isso traria tanta paz também interior para as pessoas. Fala, olha, eu perdi meu marido, perdi minha esposa, perdi meu filho, minha filha, meus pais. Né? Qualquer ente querido que você perdeu, você poder se comunicar, saber que você está vendo, que a outra pessoa está bem, está lá. Eu acho que isso, de certa forma, acabaria muito da tristeza. Sim, né? com certeza. Seria sei lá, Com se certeza. A gente chegar numa época dessa... É verdade. Né? Acabaria com isso. Eu lembro que uma vez que eu fui fazer palestra no Cabete, fazia 1 mês que eu tinha perdido minha mãe. Então eu estava lá antes da palestra e uma colega veio me cumprimentar, que fazia tempo que eu não me via, veio cumprimentar pelo passamento da minha mãe e tal, aquela coisa toda, tudo bem. Ela falou para mim, olha, eu sei, é difícil, porque eu também sofro ainda, eu perdi meu pai, minha mãe. Aí, logo que ela saiu, uma entidade espiritual feminina encostou do meu lado e falou assim, olha, não foquemos o nosso pensamento na dor da separação momentânea, mas lembremos da alegria que vamos ter no reencontro futuro. Então, não foque na tristeza da separação momentânea, mas concentre-se na alegria que você vai ter no futuro, nesse reencontro. Né? E a gente vai tendo os meios, tudo vai se aprimorando, vai evoluindo, e isso também ocorre, também evolui, faz parte, faz parte. Você tem clareaudiência, você ouve espíritos? Olha, a gente não falou da sua mediunidade, sim. porque o assunto era conexão com o mundo espiritual, sim, mas eu tenho a psicofonia. Tem a psicofonia? Tenho psicofonia, tenho psicografia também. Ah, você faz psicografia Faço, também? mas eu não no João assim, Cabete, não? Não, eu faço, eu particularmente, assim, muito bem. E então, uma vez eu tinha uma palestra no Cabete, numa quinta-feira, e era terça-feira e eu não tinha nada definido no que eu ia falar. Eu fui dar uma caminhadinha na praia. Aí eu ouvi uma voz que me passou uma palestra, me ditou uma palestra. Eu fui assimilando aquilo, corri para casa, coloquei num papel, eu vi que tinha começo, meio e fim, eu dei uma lidinha e aquele foi o tema da minha palestra seguinte. E foi perfeita. Que legal. Então legal. eu tenho a psicofonia, assim, a psicografia sempre teve também. ou ela foi se aperfeiçoando? Ela foi se aperfeiçoando. Depois de uma bronca que eu levei do meu mentor, porque no começo eu ficava na dúvida. Ele falou assim, a tua dúvida nos atrapalha a comunicação. Você tem que confiar mais em você mesmo. E aí, quando veio essa palavra, e da onde veio e de quem veio, então eu procurei me aprimorar, e aí perdeu aquela falta de confiança, e aí a coisa desabrochou. Aflorou bastante. Legal. Darcio, eu vou dar o seu telefone mais uma vez. Sim. Então, quem quiser entrar em contato de tudo que nós falamos dentro do contexto do programa hoje, falamos bastante coisa, mas olha, dá para acreditar que já estamos aqui há 1 hora conversando? Né? A gente passa tão rápido. Passa rápido. É uma hora que passa tão rápido quando eu estou aqui fazendo Fronteiras da Ciência, e principalmente quando o papo é interessante, como o nosso. Que bom, legal. Né? Foi 1 hora. Então, deixa eu dar o WhatsApp do meu convidado, Darcio. Anote aí, 13 98 157 7601. Vou repetir, ó. 98 157 isso, 7601. Tá na telinha. Ele está deixando o telefone aberto, né? Mas só no último caso, né? Eu acho que manda mensagem. Tudo que bem. É melhor, né? Okay. Mensagem é melhor, porque telefone, hoje em dia, a gente sabe que incomoda, porque às vezes você está num momento que não dá, né? E às vezes a pessoa ainda acha, mal educado, não retornou, né? Poxa, aqui você não está podendo. Né? O WhatsApp é a melhor coisa que tem. Manda mensagem, eu tenho certeza o Darcio vai responder, né? Sim. Deixa eu dar o tema do próximo programa, que o título é De Sal da Terra à Luz do Mundo. Virá de São Paulo, meu convidado, o médium Sebastião Camargo, que apresentou durante muitos anos o programa O Despertar da Consciência. Ele tem esse projeto, né? O Despertar da Consciência. Ele apresentou o programa pela rádio Boa Nova, né? Rádio Rede Boa Nova, e também pela TV Mundo Maior de São Paulo. Darcio, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você mais uma vez.
todo ano você vem bater o ponto no Fronteiras Opa, da se Ciência, Deus por quiser. favor. Eu espero ter essa honra de vir A honra é aqui. nossa. Eu que agradeço o agradeço. convite e, Jadir, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Darcy. Eu que Agradeço agradeço. você, meu telespectador querido, que sempre tem palavras carinhosas e está aí na audiência do Fronteiras. Obrigado de coração, paz, saúde e prosperidade. Que assim seja.